Fala pessoal, estamos agora começando mais um episódio do Descobrindo Fairways, o nosso podcast de disc golf no Brasil. Uma iniciativa muito legal, trazendo informação para vocês, né? Quanto mais gente assistindo, melhor. Então compartilha com seus amigos, já deixa o gostei aí embaixo, tá? Se inscreve no canal, né? Fortalece nosso trabalho aqui e fortalece o esporte. Então vamos nessa hoje, né? Estamos eu aqui e o Adriano novamente, com um convidado especial, que é o Oki, né? Residente de Ribeirão Preto, né, Oki? E a gente vai bater um papo legal com ele aqui, conhecer um pouco mais da história dele. Ele é um amante dos discos que voam, né? Um cara que faz acontecer as coisas também lá na região dele, em Ribeirão Preto. Então a gente vai bater esse papo com ele hoje para apresentar, né, para vocês ele, um cara super excepcional aí que está com a gente nessa caminhada, né, para divulgar o esporte. Então, bem-vindo, Oki, primeiro convidado do nosso podcast. E aí, muito obrigado pelo convite. Bora, vamos lá. Esse amor pelo frisbee aí, da onde você conheceu o frisbee, o Ultimate e o disc golf? Tá, bom, vamos lá. Primeiro, para mim é um prazer estar aqui com vocês dois, né? Tipo, Cairo e Adriano, dos craques do visual brasileiro, né? E a minha paixão pelos esportes com disco, vamos começar pelo Ultimate Frisbee. Eu conheci ele na Colômbia em 2000. Bom, eu sou colombiano, né? Morei na Colômbia até 2008, 2009. Aí fui para a Austrália, morei lá. Só que em 2005 eu conheci o Ultimate Frisbee como estudante universitário e me apaixonei pelo esporte. Eu fiz meu TCC sobre o Ultimate Frisbee e depois de que eu comecei a jogar, nunca mais parei. Foi em 2005, já estamos em 2026. Já há um tempinho jogando Ultimate Frisbee. Eu fiz parte da organização do meu time na cidade e eu fiz parte de levar o esporte à minha cidade, que é Bucaramanga. Então, nesse momento, a cidade tem um crescimento absurdo do esporte, tem muitos times, os colégios têm time de Ultimate Frisbee, as universidades têm tem esporte, tem time de Ultimate Frisbee, e tem competição colegial e universitária desses esportes, tá? Eu conheci o disc golf, passando para outro esporte, na Austrália. Eu morei em Brisbane e um dia, por casualidade, eu estava olhando a internet, estava olhando um site e apareceu o disc golf. Eu achei muito legal. Mandei uma mensagem para uma pessoa, ele falou: "Ó, vem aqui". Aí eu fui, foi uma viagem longa, o campo era mais longe de onde eu morava, mas valeu muito a pena. Foi um contato bem legal. Foi um esporte que também, como o Ultimate Frisbee, me apaixonei pelo esporte. Só que, como eu falei, era muito longe de onde eu morava, então foi bem difícil de encaixar, continuar com o desgosto lá na Austrália. Aí, depois de que eu vim morar aqui no Brasil, não sei se você lembra do Kevin, eu também Sim, colombiano, ele que chamou a galera do Ultimate Frisbee também para fazer parte, e no 2000 que foi 2017? 2017. Que teve o torneio, que a gente foi um grupo bastante grande para Piracicaba. A gente jogou um torneio lá que foi muito legal. A gente ficou apaixonado pelo campo. Foi uma experiência muito legal. E aí ainda eu estava morando em São Paulo. E depois da pandemia eu vim morar aqui em Ribeirão Preto. E aí, com muitas coisas, a ideia de ter o disc golf aqui na cidade, e esse contato com vocês me ajudou muito para estar nessa ideia de, bom, precisamos de um espaço para praticar o esporte. E eu vou pular já para a parte da universidade, porque esse foi como o melhor espaço que a gente achou. A gente jogou num parquinho pequeno,
mas não deu muito certo, mas eu sinto que agora na universidade, onde a gente colocou o campo, vai dar muito certo. Então, agora a gente tem um espaço para a gente se divertir e competir. Eu sinto que esse espaço vai ser bem legal. Um campo de 18 objetivos, né, 18 tubos. Agora a gente já está colocando uma ideia de teapots, né? Então, vai ser bem legal. Mas é como um resumo da minha vida no esporte. Não sei se eu muitas coisas, talvez sim, mas se eu vou contar tudo, vou aburrir, vou ficar aqui uma meia hora. Vai ficar meio chato. Muito bom. Ô, aqui, quando você morou na Austrália, você já jogava Ultimate, certo? Você foi para lá, você jogava já na Colômbia, e lá os australianos também, eles gostam bastante, né, desses objetos voadores, né? Tem um viés forte também do bumerangue lá, né? Então, Sim. legal. Sim, eu comecei a jogar em 2005 e eu fui para a Austrália em 2009. Já tinha 3 anos, quase 4 anos jogando o Ultimate e eu cheguei lá também para jogar, só que tinha que trabalhar muito, então não encaixava muito tempo de jogar e trabalhar. Só até quase um ano e meio depois de que eu cheguei lá, voltei a jogar o Ultimate Frisbee e lá a organização é muito diferente, super organizado, tem liga, eram 4 dias durante a semana que tinha torneio, então um dia era a categoria amador, o segundo dia era feminina, o terceiro dia era open, e no quarto dia era aberto para todo mundo. Então, tipo, super organizado, muito legal. Muito legal. E disc Bacana. golf na Austrália, você chegou a... Foi só de brincadeira? Você viu alguma coisa de torneios? Cara, lá o disc golf também é muito bem organizado, Sim. e essa ideia de chamar as pessoas, de convidar as pessoas, desse carinho para trazer um novo jogador, isso se vivencia muito, igual aqui e lá. Então, eu mandei a mensagem para a pessoa, putz, eu não lembro o nome da pessoa com quem eu falei, ele falou, nossa, vem aqui, se você não tem frisbee, eu empresto. Aí cheguei lá, ele deu para mim 3 frisbees, deu o marcador de posição, e a gente foi jogar, e eu lembro que era um parque todo com cestas, tudo marcadinho, certo, muito legal. Eu fui jogar 2, 3 vezes, em todo o tempo que eu fiquei na Austrália, mas a verdade é que era bem longe da minha casa, então não Hum. consegui continuar jogando. A Austrália é bem forte no disc golf, eles são bem famosos. Deve ter bastante clube lá. E esse é o futuro do Brasil aí. A gente já está com os nossos clubinhos individuais também aí, nada oficial, mas já é bem visível. Está Sim, crescendo bastante também. E na Colômbia também. O disc golf está crescendo muito na Colômbia. E a é Colômbia bem está legal. crescendo muito e está crescendo bem. Eu esqueci de contar para vocês, eu fiz um certificado com a PDRA, né, de treinador, então eu sou certificado como treinador de disc. É um certificado muito legal, muito bom, com Leão Blanco, né? O jogador espanhol. E uma experiência incrível para quem gosta de jogar e para quem gosta de ensinar o esporte. É uma vivência muito legal. E o que você faz hoje? Qual é o seu trabalho ali? Bom, eu sou formado em educação física na Colômbia, aqui no Brasil. Eu sou personal trainer, trabalho como personal, né? Eu tenho meus alunos, trabalho, dou aulas online, presencial também. E um pouco da parte de Ultimate, né? A gente tem nosso time aqui do Ultimate, que é o time Raias, e a gente tem uma associação que é a AGED, que é a Associação dos Jogadores de Esportes com Disco, que entra junto o Ultimate e agora está junto o Disc Golf. Então, meu trabalho é o personal trainer, mas em minhas horas vagas sou professor de Ultimate Frisbee e de Disc Golf. Sim, muito bom. E esse negócio da GED é muito interessante, a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas antes eu Muito. queria falar sobre o seu envolvimento com a USP de Ribeirão Preto e como você conseguiu aí esse projeto e Ah, dá uma dica para a gente aí. boa. Bom, vou falar um pouco mais da universidade, né? A gente na USP tem um contato muito legal, porque a gente trabalha com
Ultimate Frisbee desde já há 2 anos. Então, a gente tem uma aula de Ultimate Frisbee de 2 horas, toda quinta à noite. E por meio dessa aula, eu comecei a conversar com o professor Felipe, que ele é o diretor do CT. E comentei para ele que existiam outros esportes e que a gente queria vivenciar um pouco mais sobre esses esportes e que eu achava que o espaço que eles tinham aí se encaixava perfeito com um campo de beisebol. E ele foi super gente boa comigo, falou, então vamos fazer assim, vamos assinar agora aqui um contrato, eu vou ceder o espaço para você, fazer o que você tem na sua cabeça e bora. E aí eu cheguei lá e comecei a planejar um campo da minha cabeça, do que tinha visto, do que tinha vivenciado. Ah, vamos aqui dá certo, aqui dá certo, aqui dá certo, e fui montando. E montei um campo de 18 objetivos lá, mas do meu jeito, assim, tipo, bom, vamos ver como vai ficar. E aí fui testando, fui fazendo mudanças. Ainda eu sinto que dá para melhorar muito o campo. E nesse processo, o Cairo falou para mim, ó, estou com meus objetivos aqui, se você quiser trazer aqui, se você quiser, a gente pode levar lá e a gente coloca lá no campo e, e vai ficar um pouco mais sério, um pouco mais formal, isso vai chamar muitas pessoas, e assim aconteceu. Tipo, agora, semanalmente, a gente tem pelo menos 2, 3 pessoas lá no campo jogando. Então, foi bem legal. E tudo isso aconteceu por conta da AGED, né? É, eu chego lá falando que eu sou presidente da AGED, né? E que tem um CNPJ, então a coisa fica um pouco mais séria. As pessoas veem isso com um pouco mais de formalidade. Burocracia no Brasil é um negócio que a gente tem que entender, até você entender como funciona, isso abre muitas portas, né? Legal, Oki. E Oki, já parabenizando você pelo campo lá. A gente teve o torneio, vamos falar depois do torneio também que ocorreu. Foi o torneio aí que fechou a nossa agenda ali do ano, né? E eu fiquei apaixonado pelo campo, o espaço é muito gostoso. A gente teve um trabalho ali um mês antes, praticamente, né, Oki, de levar ali os tubos, construir o campo já para deixar ele fixo, né, com os tubos. Então, pessoal, não é só a cesta que se joga disc golf, a gente pode ter outros alvos também, que são também homologados, né, pela PDGA, né, que você pode receber um torneio ali classe C, né, da PDGA e ter isso fixo, né, que foi o que eu falei para o Oki na ocasião, ter fixo o campo e não precisar ficar levando uma cesta móvel, isso chama atenção e traz mais jogadores. Facilita a prática do esporte, porque você só chega lá e acaba jogando. Então, no final de tarde tem um tempo, agora que está escurecendo quase 7 horas da noite, você tem um tempo a mais, você vai lá, passa, faz 2, 3 buracos, sem compromisso nenhum para praticar, né? E ter o campo fixo é essencial para isso. Né? Aqui também, na região aqui de São Pedro, quando a gente fixou no campo de São Pedro, tem alvos alternativos lá, não homologados pela da IPDDA, mas só de ter o alvo fixo lá se torna mais fácil, né, de você estar praticando. Então, muito legal, o campo aí de Ribeirão é muito bom, o Adriano ainda não jogou, mas sei que está seco para ir lá jogar também, é um campo muito divertido. Buracos longos, né, o que ficou super legal, cara, muito interessante. Boa. Não, eu tentei misturar do que eu vivenciei, do que eu vi. Então, eu vi buracos de 200 metros, então dá para colocar? Dá para colocar. Buracos mais curtos, com um pouquinho mais de dificuldade, subida, descida, com entradas mais fechadas, tipo, eu acho que o campo tem de tudo. Faltou só água. Água não tem. Mas para a gente no Brasil, a água acaba, às vezes, ocasionando uma perca de disco ali, né? E como o acesso aos discos não é tão fácil, né? Então, um campo desse maravilhoso, a dificuldade ali acaba
não perdendo discos tão facilmente quanto se tivesse água, né? E não deixa de ser um campo lindo. Fairways, nossa, Adriano, você vai ficar em choque, cara. É um campo muito legal mesmo. Estou bem ansioso aí para conhecer esses novos campos. Eu também não conheço o de São Pedro também, mas O de pelas águas, né? fotos De águas de parecem São bem Pedro. legal. Oh, Pelas e uma fotos coisa parecem bem legal. É Uma muito coisa gostoso que lá o também. campo de Ribeirão Preto é que ele tem as duas linhas, né? Tipo, para jogar amador e um pouquinho mais avançado, né? Então, eu sinto que ele consegue complementar as duas coisas. Ah, você está começando, ou você quer jogar uma rodada mais rápida, cara, vai no amador que vai ser super legal. Você chega lá, abre seu aplicativo, onde eu fico, fico aqui, pronto, pum, 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 pum. Ah, consegui jogar até o 9, até o 10. Perfeito, jogou. Lindo. Vai para casa feliz. O aplicativo chama UDisc, certo? E lá mostra o mapa, a linha dos buracos, tudo certinho, o par dos buracos. Você consegue deixar a sua rodada registrada lá para sempre. E é bem legal. A PDGA usa muito as reviews desses campos, ver quanto o pessoal está usando o campo. É bem legal ver as estatísticas dos campos. Eu não ia falar um nome, não sabia se ele patrocina o Não, negócio aqui. Eu falava, bom, não sei, mas vai ser uma ideia legal para patrocinar vocês aí, ó. Fica a dica. Eu cheguei a até ter um contato ali com o pessoal do aplicativo, que eu estava com dificuldades ali para conseguir a validação do campo quando eu fiz aqui em São Pedro, e foram super receptivos também, e estão dispostos, viu? Estão dispostos a ajudar também aqui no Brasil. Ô, Oki, deixa eu fazer uma pergunta. A gente falou aqui do Ultimate, né? E só para o pessoal também estar inteirado do que é o Ultimate, né? Ultimate, né, é um jogo de equipes, né? Então não é igual ao Disc Golf, que acaba sendo mais um esporte mais individual, né? Ele acaba sendo de equipe, você joga num campo mesmo, né? Tem as dimensões oficiais, e daí o que eu queria que você respondesse, tá? Do Ultimate pro Disc Golf, né? Porque o Ultimate ele tem um disco diferente, obviamente, mas os lançamentos e a postura para lançar é uma. No Disc Golf, a gente vê que os lançamentos, né, a forma como você utiliza o corpo para fazer o lançamento é diferente. Então, fala um pouco dessa adaptação, né, que você, que já jogava Ultimate, teve que ter, né, para entrar ali no Disc Golf. O que o Ultimate te ajudou, né, a começar no Disc Golf, e com essas práticas que você teve lá na Colômbia, né, com essa certificação, né, quais são as principais diferenças que você constatou, né, com as técnicas do Disc Golf, né, essa diferença do Ultimate para o Disc Golf, tá? Obviamente que um é esporte coletivo, outro é esporte individual, mas aqui a gente está lançando disco, né? Então, são coisas similares. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa diferença. Tá, perfeito. Bom, cara, é muito louco, porque tem muitas coisas que ajudam e tem coisas que atrapalham. O Ultimate, são frisbee, mas o disco que a gente usa para o Ultimate, ele é maior. Então, a forma que ele voa é diferente a forma que ele voa dos discos de disc golf. Então, essa é uma diferença. O voo é diferente. A postura com a que você lança o disco também é diferente. Tipo, tem algumas partes do lançamento, ou alguns momentos do lançamento, que são parecidas, mas tem algumas partes que também são muito diferentes. Então, isso também faz uma mudança e a gente vai criando como um vício de jogar o Ultimate. E quando você entra, quando você começa a jogar Disc Golf, é algo que você precisa mudar, precisa fazer diferente. E aí que você tem que lutar contra uma coisa que você, por exemplo, eu fiz a mesma coisa, eu lancei o mesmo disco durante 20 anos. E agora eu preciso fazer um momento diferente. Então, imagina você dirigir um carro por 20 anos de uma forma. E de repente fala para você, ó, você tem que dirigir de outra forma agora. Aí você vai, putz, mas
dirigir é uma coisa mecânica, você faz isso automático, você não pensa para dirigir. Exatamente quando você lança o disco. E um exemplo simples é quando você faz um forehand e no Ultimate Frisbee, a perna direita, por exemplo, a minha perna direita, que é a que não está fazendo o pivô, você joga a perna para frente, joga o corpo para frente para fazer o lançamento. E no disc golf é o contrário, você segura a perna esquerda, quase que você coloca ela por trás da direita para fazer esse movimento de giro do corpo e fazer o lançamento mais forte. Então, isso é muito complexo para você como jogador de um esporte mudar para o outro. Então, que é muito parecido. Obviamente, você joga um disco, então o movimento do braço para fazer o movimento do spin do disco é igual, né? Isso é muito parecido. A pegada do lançamento do forehand e do backhand também é muito parecida. Mas tem muitas coisas da postura que são diferentes, né? E agora que você fala do certificado, isso você entende mecanicamente dentro do curso, né? Tipo, ele faz uma explicação do porquê do lançamento tem que ser feito desse jeito, de porquê você faz um putter desse jeito, de aonde você coloca as pernas, por que você coloca as pernas aqui, como quando você faz um lançamento você trabalha muito mais as costas e não o ombro. Quando você lança e sente uma dor no ombro, porque está forçando uma musculatura que não é, ou uma articulação que não é. Então, cara, eu sinto que ajudou muito, mas também tem que fazer algumas mudanças. Eu não consigo lançar um forehand com a impulsão das pernas. Tipo, até agora, para mim, isso é muito complexo. Eu preciso fazer essa mudança na cabeça. Estou trabalhando isso, ainda estou longe, mas estou trabalhando isso. E é engraçado, pelo backhand, eu consigo fazer a caminhada, a passada, e fazer o lançamento um pouco mais forte, mas com o forehand ainda não. Porque nunca fiz no outro. Então, são coisas que a gente precisa trabalhar para fazer uma mudança pelo esporte. Exatamente isso que você falou, né? No Ultimate, eu conheço pouco, tá? Não conheço muito do Ultimate, mas o que eu sei do Ultimate é que quando você recebe o disco na mão, você não pode andar, né? Você tem que lançar. E é diferente do primeiro lançamento, principalmente, né? Do disc golf, que você utiliza uma passada, né? Utiliza ali um andar, uma movimentação para conseguir mais força também no lançamento, né? No Ultimate, não. Recebi o frisbee, tô parado, vou lançar. Então, isso que você falou realmente deve ser uma diferença assim, impactante. Sim. Um eu posso andar, o outro eu não posso, né? Exatamente. E você se acostuma, né? Eu estou parado aqui. Então, eu sei que o máximo que eu poderia fazer é um pivô. No disc golf, não, você pode dar as passadas, pode fazer as carreiras, a carreira do lançamento. Isso é bem... Ainda tem um movimento no Ultimate, que é o lançamento de pull, que é o primeiro lançamento do jogo, onde você pode andar, mas com poucas pessoas que fazem esse lançamento. Porque é um lançamento que acontece uma vez a cada ponto, né? Então, é bem pouco o que acontece. E é bem interessante isso, porque em 2022 aconteceu algo que foi histórico também, né? O Walker jogou o Disc Golf Brasil Open e foi o responsável pelo primeiro Ace em torneios do Brasil. E nesse Ace explica exatamente o que o Walker acabou de falar aí, porque você consegue ver ele dando aquele passinho para frente e jogando o disco forehand, e aí bate lá na mureta e vai. Vou colocar o vídeo aí para a galera ver, mas você consegue ver, é típico de jogadores. Quando você vê aquilo, você sabe que ele veio do Ultimate. Porque eu não faço aquilo, mas assim que eu vejo, eu já reconheço que é um Ultimate, quando dá aquele passinho para frente e joga o disco. Mas foi perfeito, fez um ace. A minha namorada gravou o vídeo, que foi muito legal também, a Joana. E histórico, aquele ace lá é lindo, dá para ver completamente, é muito legal. O que você sentiu quando... Muito louco isso, porque
porque eu lancei do meu jeito. Tipo, até esse momento, eu não tinha essa vivência de como se faz o lançamento no disc golf. Tipo, eu tinha visto as pessoas, mas ninguém tinha falado para mim, ó, a passada é essa e você faz a perna por aqui, porque isso acontece. Isso aconteceu só agora em 2024, né? E nesse momento, tipo, o meu objetivo era tentar chegar mais perto, ou tentar acertar a cesta, mas de meu jeito, né? Então, eu fiz meu lançamento exatamente de Ultimate Frisbee. E, cara, quando você vê o disco voando assim, de repente ele bate e você escuta as correntes, cara, é muito legal, é muito legal. É muito emocionante isso. Além disso, tem a vibração de todo mundo, porque todo mundo gritou, todo mundo me abraçou, tipo, foi muito bacana, muito bacana. Foi muito legal mesmo. Foi um momento Foi histórico ali. histórico, muito legal. Sim. Tive prazer também de presenciar o primeiro ace do Cairo e o segundo também. É. Os Mas dois não foi aces em que eu torneios. tenho, O do Walk foi o não primeiro em foi. torneios. A gente estava treinando para os torneios, eu acho que era 2021, né, Adriano? 2020, não me Opa. recordo. Mas a gente estava treinando ali pro Open. O Adriano estava fazendo reconhecimento do campo aqui em São Pedro também. E foi um final de semana, acho que em 2 semanas ali eu fiz o meu primeiro ace e o segundo. Aí depois nunca mais fiz, mas faz parte, é isso. O disc golf é assim mesmo. Mas a energia, o ace ele é uma coisa diferente. E é o que eu falo pro pessoal aqui. Quem joga, um dia vai fazer, cara. Um dia vai fazer, mas você tem que jogar, né? O final de semana passado aí teve o primeiro ace do Bora, Yuri Yuri também. Ace! E, Buraco 3 em cara, que Água São momento legal. Pedro! Muito legal mesmo. Ô, Yuri! Primeiro Ace! O ace é inexplicável, assim. Não só para quem faz, mas para quem Valeu! tá ali Valeu! junto também, né? É Parabéns! algo muito forte mesmo. Sim. E o do Walk foi muito legal porque ela não estava indo na sexta. É, Ela deu uma batida e voltou para trás. Foi bem incrível mesmo. Foi bem legal. não, Foi foi muito um legal mesmo. ricocheio ali muito legal. Ô, Adriano, mas você falou da forma, né? Exatamente. Quando você vê o Walk jogando, você fala, meu, veio do Ultimate, né? No torneio ali de Ribeirão Preto, a mesma coisa. Porque o pessoal que joga no time de Ultimate, né, foi também jogar o torneio de disc golf ali no final do ano. E você vê é a mesma coisa, é o mesmo tipo de lançamento, o pessoal traz, né, a postura do Ultimate pro disc golf. Até por isso, minha pergunta para o outro, né, que respondeu aí muito bem. São esportes diferentes, posições diferentes, disco diferente, mas é claro que você traz alguma coisa, né? E alguma coisa pode até atrapalhar, né? E só para complementar, que uma coisa que o Cairo fala o tempo inteiro para mim, uma coisa muito boa do Ultimate, que a gente está trazendo para o disc golf, e a gente traz com muita facilidade, essas outras formas de lançar o disco, né? Então, a gente tem um hammer que lança com muita facilidade, que ajuda muito no disc golf. Então, a gente tem muitas ferramentas que, que, que a gente usa com muita facilidade. Tipo, para mim é muito prático. Eu vejo preciso passar por cima, então jogo um hammer e vai perfeito. Exatamente, são os recursos, né? No Ultimate você sempre tem alguém que te marca, né? Então alguém vem à sua frente e te marca. No Disc Golf, de vez em quando você para numa árvore, atrás de uma árvore, como se fosse um marcador, né? Para quem joga Ultimate, tem uma habituação maior com isso, né? Então, às vezes você tem um recurso de um lançamento Unriser, né? Por fora de uma árvore, um lançamento por cima. Então, o pessoal do Ultimate acaba treinando muito mais isso, porque é muito mais recorrente essa situação, né, do que quando você está jogando disc golf. Apesar que comigo eu sempre paro atrás de árvore também, ando treinando bastante isso, tá? Boa. E sobre trazer novos jogadores, qual arma vocês utilizam para conseguir trazer amigos, para conhecer os esportes?
Bom, vamos lá. Com a GED e com a parceria da USP, meu objetivo esse ano é, primeiro, eu vou fazer 4 torneios aqui na universidade. 2 no primeiro semestre e 2 no segundo semestre. São 3 torneios locais, tipo, para a gente daqui da cidade, e o torneio nacional. Eu estou numa conversação com a USP para tentar que a galera da educação física conheça melhor o esporte, porque eles têm matérias, né, que eles aprendem esportes alternativos. Então, tentar conversar com o professor, tentar incluir o esporte, eles já estão com um campo na faculdade, e, junto com isso, conversar com o diretor do CFE para ter o disc golf como uma matéria extracurricular. Então, ter um horário específico, em um dia específico, onde a galera vai saber que o professor vai estar lá, não sei se você, eu, você vai estar com uma outra pessoa, e vai estar lá um professor para ensinar, para jogar, para explicar como se joga. Então, esses são 2 caminhos que a gente está construindo nesse momento, né, em projeto. E eu trabalho muito com a galera do Ultimate também, né? Com a galera que joga, que, que, que está aí sempre. Então, falou, o treino nosso é de sábado, final de semana. Então, durante a semana, galera, se você quiser jogar, vamos combinar. E a gente tem um grupo, a gente manda mensagem, ó, tô tranquilo essa quarta à tarde. Alguém anima? Então, bora, vamos lá. A gente está tendo muitos jogos. Eu vejo que a galera está bem animada com o esporte. E uma coisa que o disc golf tem é que você vai com alguém, você fica conversando o tempo inteiro, então é um momento de você estar em contato com a natureza, você está em uma conversação muito legal com alguém, então é um tempo que você passa super divertido, você caminha para caramba, né, porque o campo aqui, ele tem quase uns 4 ou 5 quilômetros. Então, tem essas 3 coisas que para mim são fundamentais. Muito legal. E ainda, eu tenho outro projeto que eu não sei, ainda não começou esse ano, que é com a ACD, não com a ACD, não, chama ACM, o YMCA, o clube. A gente faz aulas para um grupo de crianças de uma escola, são umas 30, 40 crianças, e a gente ensina eles esportes com disco. Eu já fiz aula de visual para eles já conhecem o esporte, já entendem o esporte, mas nunca foram jogar no campo. Então, a gente colocar a cesta na quadra de futsal e a gente joga aí de alguma forma. Mas meu objetivo é tentar levar eles esse ano lá no campo para ter essa vivência muito mais forte. O ano passado, se a gente estava conversando o ano passado, a gente não tinha um campo aqui, um campo de 18 cestas. E nesse processo tudo, a gente já tem um campo super legal. A gente tem mais jogadores. Então, eu sinto que a gente está indo pelo caminho certo, e as coisas vão acontecendo. Vamos continuar trabalhando que vai dar certo, sim. Uma pergunta sobre a AGED. Ela é em âmbito estadual ou nacional? O que abrange a AGED? A GED, ela pode trabalhar em qualquer âmbito. Estadual, nacional e local. Para você ter um projeto, por exemplo, nacional, você tem que ter a atividade da associação por determinado tempo. E a GED já tem quase 3 anos. Então, para qualquer projeto, seja nacional, estadual ou local, a GED já pode aplicar. E para Disc Golf também, se alguém está com um projeto de Disc Golf e quiser contatar a Disc Golf Brasil ou a AGED, qual ajuda a AGED pode dar em relação a projetos de Disc Golf? A AGED, por ser uma associação com CNPJ, a gente pode criar o projeto. A gente pode levar o projeto para aplicar com esse projeto para qualquer edital, né? Tipo, se o edital, obviamente, é sobre esporte.
né? Mas a gente pode aplicar para qualquer edital. O que a gente pode oferecer? A gente pode oferecer o suporte do projeto, a garantia que a documentação está correta, né? Porque a gente está legalmente constituída e com todas as burocracias em dia, né? A gente pode dar esse suporte para a pessoa, para o grupo, para o clube, para a escola, para a universidade, e dar essa garantia e essa seriedade que tudo vai acontecer dentro da lei. Então, se alguém tiver uma ideia de projeto e quiser desenvolvê-la dentro das normas legais, a gente consegue fazer isso. Esse, só para complementar, muitas vezes, por exemplo, o que eu falava, a gente vai conversar com a Secretaria de Esporte, e quando a gente não tinha a GED, eles falavam, bom, mas vocês, quem são vocês? Vocês são um time de Ultimate Frisbee, ou você é Oscar Hernandes. Mas isso para a gente não ajuda muito. Então, a gente bateu tantas portas que a gente falou, bom, então a gente precisa de uma associação. E a gente foi trabalhando na associação, construímos a associação, e agora as portas vão se abrindo. A gente entendeu que sim funciona, sabe? Tipo, a gente foi na secretaria, eles abriram as portas, eles ajudam a gente com algumas coisas, a gente foi na USP também, eles super aceitaram a gente, mas porque a gente é uma associação, tem a CNPJ, e estamos legalmente constituídos. Isso ajuda muito. Legal, Ok, muito bom. A gente troca bastante figurinha, né, Ok, os projetos aí que a gente tem desenvolvido, a gente se ajuda, e é muito legal, cara, ver que aí em Ribeirão tá dando certo, tá crescendo, né, o objetivo de ter o campo, como eu falei, ajuda muito. Aqui na região, mesma coisa, né, quando a gente começou a colocar mais campos, né, ali com Águas de São Pedro, que foi divisor de águas, por ser um campo público, né, também tem o objetivo aqui de levar escolas, tentar puxar, né, o pessoal ali, a prefeitura está super aberta a fazer esse tipo de projeto, né, então é assim que o nosso esporte vai devagar crescendo, né, a gente falou da Austrália 2005, que já tinha o disc golf, né, e hoje é uma grande força ali no disc golf. Aqui no Brasil, né, a gente começou ali em 2016, né, Adriano, 2017, e hoje, né, 10 anos depois, você já tem uma estrutura um pouco melhor. E, obviamente, que daqui 20, 30 anos, isso vai estar ainda maior, que é o que a gente está plantando hoje aqui, né, com esses projetos, tentando trazer mais jogadores, tenho certeza que vai dar certo, tenho certeza que vai crescer. E não vai ser do dia para a noite, né, então tudo faz parte de um trabalho aí a longo prazo, né. Ok, queria que você falasse um pouco do torneio, cara. Que torneio legal foi aquele? Vamos falar daquele torneio em Ribeirão. Foi no final do ano, fechou o nosso calendário de torneio de 2025. E fala um pouco como é que foi a organização, os jogos, né? Gostaria que você falasse um pouco do torneio. Tá. Cara, o torneio... Vamos começar pelo planejamento do torneio, né? Tipo, eu coloquei na minha cabeça que a gente precisava de um torneio porque eu queria que as pessoas viessem e testassem o campo. Para mim, esse foi o objetivo do torneio. Eu quero que as pessoas que jogam visual venham, testem o campo e me falem, ó, isso aqui tem que mudar, isso aqui está muito legal, isso aqui pode melhorar, isso aqui... E esse foi o lugar, comecei a fazer, convidar pessoas, tentar trazer o maior número de jogadores, falar com as pessoas que já começavam a jogar aqui na cidade também, ó, vai ter um torneio aqui, tem que participar, tem que jogar. E a galera, não, mas eu tô começando, eu sou muito novo. Não, vem jogar, que vai ser divertido, você vai curtir, vai ver outras pessoas jogando, isso vai te animar, vai te motivar. O torneio aconteceu em 2 dias, sábado e domingo, e no primeiro dia a gente fez uma rodada de duplas, que foi super legal, e ver as pessoas que jogavam há menos tempo, jogar com as pessoas que jogavam mais tempo, como uma pessoa ajudava e dava dicas para outra, ó, lança desse jeito aqui, ou pega essa linha aqui que vai ser melhor, ou tenta fazer um backhand, um forehand, tipo,
joga um pouquinho mais baixo. Ver tudo isso acontecendo, cara, é muito legal, é muito gratificante para quem organiza, para quem vivencia, para quem vê que as coisas estão acontecendo, né? No final das contas, a gente teve 13 jogadores no total. A gente dividiu em 4 categorias. Nossa, foi muito legal. Eu fiquei muito feliz com o que aconteceu, com a organização, deu muito trabalho. Foi bem puxado. Essa semana antes do torneio, eu tive que ir lá no campo e ver e rever. E é muito engraçado, porque sempre acontece alguma coisa que sai das suas mãos, e aí você tem que chegar lá e mudar na hora. Um dia antes do torneio, cortar uma árvore. Tipo, uma árvore gigante, assim, a universidade cortou uma árvore, deixou todos os galhos aí no chão, isso atrapalhava todo o caminho de um buraco. Cara, eu tive que mudar toda a estrutura, a dinâmica do lançamento, foi muito louco, mas faz parte de ser o diretor do torneio, e você aprende isso e tem que dar uma solução, dar uma resposta e fazer acontecer. Não, foi um torneio muito legal. Eu tive a felicidade de participar também. E as duplas no sábado foi exatamente como você falou. E isso também é muito importante para todo mundo que está vendo o podcast aqui saber, né? O disc golf, ele por mais que seja um esporte individual, a gente aqui, né? Não só aqui no Brasil, mas ele é um esporte que acaba sendo muito colaborativo, né? Então, poxa, eu quero que você evolua, né? Eu quero que meu oponente evolua, né? Então, a gente dá dicas, a gente mostra como faz, né? Para que a pessoa aprimore. Você, obviamente, que tenta, né, aprimorar seu jogo, mas você se preocupa muito em ajudar os outros também, que estão começando, que estão ali aprendendo as técnicas, né? Isso é muito legal. Era um torneio, né? Tinha a competição ali envolvida, e mesmo assim todo mundo se ajudando, dando dicas, ajudando a melhorar como jogador, o pessoal que estava ali junto jogando. E foi muito legal mesmo. Tanto no sábado, que a gente acabou à noite, mal enxergava os discos lá, mas foi muito legal mesmo o torneio. E tive, olha só, felicidade, ó, tá aqui, ó. Olha que legal. Campeão, olha lá, ó. Tô com o meu troféu aqui do Muito meu bom. lado, aí, ó. O primeiro campeão do campo de Ribeirão Preto. Ó. Foi muito legal, foi muito legal. Saí muito satisfeito com o meu jogo, né? No sábado, eu acho que eu comi alguma coisa que não me fez muito bem, e no domingo à tarde eu já estava me sentindo meio mal nos últimos buracos ali. Depois acabei ficando ali com uma intoxicação alimentar ali de algo que eu comi errado, mas mesmo assim, valeu cada arremesso, e foi bastante arremesso, viu? O braço já não aguentava mais, não. Final de semana intenso de disc golf, foi muito legal. É um campo de 4,5 km, né? Dois rounds Buracos no ali, dia. buracos de 200 metros, par 5, vários par 4, é um campo bem extenso, bem grande mesmo, mas uma delícia, né? Pra gente que gosta de jogar disc golf, você passa o dia inteiro jogando ali e nem vê a hora passando, né? O que você tem aí planejado para 2026? Bom, 2026, o foco nosso está no torneio nacional em setembro. Ainda não temos um dia específico, mas a gente quer todo mundo aqui do país que está jogando e que está fora também, né? Da Argentina, Uruguai, Chile, até da Colômbia. Se a galera que você vê, é super bem-vinda. Mas nosso foco está no torneio. Conseguir com que o torneio seja um torneio mais sólido, né? Mais forte. Eu acho que isso é o básico nosso, mas durante o ano a gente vai fazer outros torneios, já falei sobre o que a gente tem pensado aqui, torneios mais da gente, né, mais na cidade, torneios pequenos, locais, de uma rodada só, ou não sei, a gente ainda está trabalhando nessa construção, né, do que vai acontecer.
Mas vamos ver o que vai acontecer. Eu tenho planejado, além dos torneios, eu tenho planejado duas oficinas, duas clínicas de disc golf para jogadores, para novos jogadores, né? Uma no primeiro semestre, outra no segundo semestre. Vamos ver como a gente pode transformar essas oficinas, essas clínicas em realidade. Ainda a gente está conversando para quem que vai ser, para qual vai ser nosso alvo, nosso público-alvo, né? Vamos ver. Legal. E aí, Cairo, o que tem planejado aí em 2026 em São Pedro, em Águas de São Pedro aí? Aqui 2026, Adriano, seguindo o mesmo gancho ali do ano passado, que foi um ano muito bom para o esporte. A gente inaugurou o campo no passado, esse ano a gente quer levar mais pessoas, fazer mais torneios. A própria Prefeitura de Águas de São Pedro também tem organizado eventos, né, para a utilização do campo. Já tivemos a notícia de que o disc golf entrará como esporte nos jogos regionais. Então, a gente terá assim, o município de Anhembi, Santa Maria da Serra, Águas São Pedro, deve ter mais algum município também que eu não estou me recordando, Tirapina, se eu não me engano, tá? Então, tem anualmente aqui, a gente tem, né, os jogos regionais que envolve vários esportes, né? Então, é ali um longo período ali do ano que tem esses jogos. E daí cada cidade traz, né, competidores, né, para cada esporte. Então tem seu time de vôlei, seu time de futebol, né, natação. Então é bem completo. E a gente, né, quis ali colocar o disc golf como esporte ali do regional e já tivemos a notícia que isso vai dar certo para 2026. Então teremos ali como esporte regional. Aí a gente está querendo, né, levar clínicas para essas cidades para que tragam, né, jogadores. Obviamente que vai ser algo assim bem colaborativo, como sempre a gente faz aqui, mas tentar levar para cada cidade um dia de clínica antes dos jogos, para já pescar um jogador ali, outro jogador aqui, para eles estarem vindo, né, representar a cidade. Então, vai ter, eu não sei direito ainda como serão as categorias, né, mas pelo que já me falaram, idealmente são 3 jogadores de cada cidade ali, tá? Então tende a ser um evento bem bacana, inédito, né, novamente, mas que a Águas de São Pedro tem contribuído muito ali pro esporte. Então esse vai ser interessante mesmo. Muito legal, muito legal. Quando que acontece esses jogos? Adriano, não me recordo, preciso pegar as datas certinho aqui, mas já está no papel isso, né? Se eu não me engano, no ano passado foi no segundo semestre, tá? Mas vou pegar as datas certinho e a gente vai informando. Uma pessoa que eu quero trazer aqui no podcast também é o Amauri, né? Que é ali que ajudou a gente ali em Águas de São Pedro a instalar o campo. E daí, uma pauta, com certeza, serão esses jogos regionais. Bom, já que você perguntou para o 2026, cara, meu objetivo é tentar mudar o objetivo de álbum para o objetivo de cesta. Então, não ter a cesta certinho, montar o campo, deixar o campo o mais certo possível de um campo real, tá? Então, agora, como eu falei, a gente está colocando os pads lá, uma marcação, é meio simples, né? Mas muitas vezes a pessoa, sabe, sou pelo aplicativo, não tem a ubicação certinha, mas só para marcar, então você já sabe que o pad começa aqui, o álbum está lá, e vai marcando o seu score no aplicativo, ou no papel até mesmo, né? Tipo, então, nosso objetivo é tentar deixar nosso campo o mais legal possível. Então, a gente precisa ver como a gente faz com algum projeto, com alguma parceria com alguém. Vamos ver se rola aí alguma coisa, né? Sobre isso a gente está trabalhando aí, né? Já mandamos um projeto também para PDGA, Marco Polo. Eles já ajudaram a gente, então
a gente não é muita prioridade para eles, e pelo que eu percebi, eles têm outros projetos de outros lugares do mundo também. A gente enviou um de Campo Largo, e agora para o de Ribeirão Preto, a gente acha que vai tratar pelo Paul Macbeth, e acho que vai ser muito mais legal o que pode vir aí em Ribeirão Preto. Bom, vai ser muito bom. E eu tenho certeza que pode dar certo, porque eu conheci um dos diretores lá na Guatemala, do Paul Macbeth. Eles gostaram muito do projeto, tem muito carinho pelo Brasil, e eu tenho certeza que Ribeirão Preto pode ser um dos alvos deles aí. Com certeza. Tomara, tomara que esse esteja. Sensacional, muito bom, muito bom. A gente quer agradecer, né, a sua ilustre presença, um bate-papo muito legal sobre o disc golf, falando um pouquinho aí de Ribeirão Preto, um pouco da sua história, um cara hoje tão influente, né, com contatos ali na PDGA também, e levando esse esporte tão bonito que a gente ama tanto, né, para a sua região, e ajudando aí a crescer no Brasil. Então, Oki, muito obrigado mesmo. Eu espero que você tenha gostado de bater esse papo com a gente aqui no podcast também. E com certeza esse ano tem muito disco aí pra gente lançar junto. Ó, gente, muito obrigado pelo convite. Nossa, me diverti muito contando a história e as coisas que vem aí pela frente. Ó, esqueci de falar que esse ano o torneio vai ter uma... A Ribeirão Preto é conhecido pela... Ó, desculpa aí o barulho, não sei se dá para escutar. É conhecido pela cerveja, então esse ano a gente vai tentar que aconteça alguma coisa de golfe e cerveja. Então, Eita. ó, já fica a dica aí, ó. Esse a gente não pode perder. Muito bom, Não vamos perder, não vamos perder. muito Gente, legal. muito obrigado pelo convite mesmo, eu agradeço. Qualquer novidade, qualquer coisa, qualquer notícia que aconteça aqui em Ribeirão Preto e na região, ó, de uma vez vai direto para vocês contar aqui para a galera. Galera que joga, que serve jogar aqui, ó, tá super convidado sempre. Se não tiver disco, se tiver disco, a gente tem discos aqui para emprestar. Só animar que a gente ajuda. É isso aí. E você também, que está querendo jogar disc golf, está querendo vir aqui, bater um papo com a gente, jogar com a gente, fazer campo, né? Então entre em contato com a gente, não só aqui no podcast, mas na Disc Golf Brasil. Então a gente tem o site da Disc Golf Brasil, tem os contatos lá, a gente tem grupo no WhatsApp, tá? Para falar muito sobre o esporte. Então venha jogar disc golf com a gente também. Esporte, como a gente fala aqui, é natureza, é energia, é colaboração, é uma caminhada, é para todas as idades, todas as formas de corpo, não tem restrição nenhuma. Então vem você também jogar disc golf com a gente. Que valeu, cara. Muito obrigado mesmo, Adriano. Obrigado. Até o próximo episódio aí. Obrigado. Valeu, pessoal. Abraço. Valeu. Tchau, galera. Obrigado.